Então toda vez que existe alguém na região do ponto cego, o que o veículo faz? Ele acende um LED ali na parte interna do retrovisor, indicando a presença desse veículo. Olha só, tem um caminhão aqui, ó. Se eu der certo... Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Bora para mais um comparativo aqui no YouTube do Comprecar TV. Nesse caso, eu trouxe aqui um modelo que passou por uma recente atualização, um pequeno facelift. Estamos falando aí do Renault Duster. Esse daqui é a versão topo de linha, a Iconic Plus. Para confrontar esse modelo, eu trouxe outros dois que já tem inclusive comparativo entre eles no canal. Então, Chevrolet Tracker na versão topo de linha Premier e o outro modelo é o Honda HR-V na versão EXL. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é que eu acertei os carros numa proximidade de preço. Então eles estão aí todos na faixa de 160 mil reais. Aqui a gente tem o Duster, na versão topo de linha Iconic Plus, que vem equipado aí com motor 1.3 litros turbo de 4 cilindros. O Chevrolet Tracker Premier já tem um motor 3 cilindros turbo 1.2 litros. E o Honda HR-V XL é um motor 4 cilindros 1.5 litro aspirado. Então a gente vai perguntar, por que você não colocou o HR-V Touring na versão topo de linha, porque o preço da Touring ficaria muito fora desses concorrentes. Então a gente fez o acerto aqui por preço. Então nesse comparativo a gente vai fazer o Duster em relação aos concorrentes que já são bem conhecidos. O Iconic Plus já ganhou algumas mudanças aqui na frente. Então quando a gente olha o farol, por exemplo, ele vai ter aí uma iluminação diferente. Você pode ver que o desenho do farol mexeu um pouco. Outra coisa, agora ele tem aqui o badge indicando a versão logo aqui na frente. Uma coisa interessante dessa versão são esses faróis auxiliares aqui, que acendem junto com o farol alto. Quando a gente olha aqui do lado, foi mexido de forma bastante suave. Então você tem aqui um espelho pintado em preto brilhante, com detalhe em laranja, e o borrachão da porta também ganhou aí essas grafias. Mas quando a gente olha o Duster de forma geral, a gente não vê muita modificação em relação ao modelo que a gente já conhecia. Solução de iluminação, começando com o Duster, você vê aqui que ele tem aqui um farol em LED, farol baixo em LED, a assinatura da lanterna que também é o DRL em LED. Quando a gente dá o pisca, também em LED, aí você deve estar pensando, pô, a Renault colocou tudo em LED. Não é bem assim, porque quando você aciona o farol alto, olha aí, o farol alto é halógeno, você tem os faróis suplementares embaixo, mas eles são halógenos, não são LED. E o farol auxiliar ali embaixo também é halógeno, então você não tem um conjunto todo em LED. Comparando com o Chevrolet Tracker, olha aí, farol baixo em LED, farol alto em LED, luz de pisca em LED. Esse carro tem até o farol de 45 graus, que quando você vira o volante ou dá o pisca, ele acende o farol. Mas aqui nós não temos farol auxiliar, porém é 100% LED. E no carro da Honda? Bom, a gente já está vendo aqui que o farol baixo é LED. Aí nós temos o farol alto, também que é LED, luz de pisca em LED e farol auxiliar em LED. Então, em matéria de solução, até uma coisa legal do Duster é esse farol suplementar aqui com o farol alto. Mas, poxa, farol halógeno, a gente vê que a concorrência é Full LED. Aqui, a Renault poderia ter caprichado um pouco mais. Assistências à condução para quando você está na estrada. Se você olhar o Duster, ele não tem nem radar frontal e nem aquela câmera que vai ali no para-brisa. A única assistência que esse carro vai ter quando você está na estrada é aqui do lado. Tá vendo esse sensor aqui? Tem um outro lá atrás. Então esse carro tem um indicador de ponto cego, que acende aquele LED no espelho lateral, mostrando a presença de um veículo naquela região que você não enxerga direito pelos espelhos laterais. E é só isso. Quando a gente vem no Chevrolet Tracker, aqui nós também temos a solução do ponto cego, só que aqui a diferença é a câmera aqui no para-brisa. Então esse carro tem alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência. E quando a gente vai para o carro da Honda, ele também tem a câmera ali no para-brisa, lá em cima, atrás do espelho retrovisor. Pode ver que ela é até um pouco maior. Por quê? Mesmo esse carro aqui não tendo radar,
Aqui você tem um sistema de assistência à condução mais completo de todos. Então ele vai ter alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, só que ele tem sistema de permanência e centralização de faixa e, por incrível que pareça, mesmo sem radar, tem controle de cruzeiro adaptativo. Então a melhor solução de assistência à condução está aqui no carro da Honda. Aí você vai perguntar, e o ponto cego? Pois bem, esse carro não tem aquele tradicional ponto cego, que é o LED, porém ele tem o Lane Watch. Se você olhar aí do outro lado, você vai ver que embaixo do espelho tem uma câmera. Essa câmera produz imagens da região do ponto cego na tela da central multimídia quando você dá seta para o lado direito, só para o lado direito. Então se a gente for considerar assistências à condução, a melhor solução é a do carro da Honda. Para as manobras de baixa velocidade, quando você está andando de frente, qual dos modelos aqui tem sensor de estacionamento dianteiro? Pois bem, nem o carro da Honda e nem o carro da Renault trazem sensores de estacionamento dianteiros. O que acontece é que o carro da Renault tem um sistema de câmera 360 graus. Então você pode usar essa câmera aqui na frente, no momento que você está fazendo a manobra, para enxergar os obstáculos à frente do carro. Quando você vem no Chevrolet Tracker, ele não vai ter a câmera, mas ele vai ter sensor de estacionamento. Aqui a gente vê que a solução da Renault é intermediária em relação aos concorrentes. Antes da gente falar da motorização, olha aí, todos os carros, por acaso, têm manta acústica aí no capô. Mas o único que tem mola a gás e não usa varetinha é o Renault Duster. Aliás, ele tem duas molas a gás, deixando muito mais confortável aí a operação de abertura do capô. Aqui ele é melhor do que os outros dois. Motorização, começando pelo Renault Duster. Aqui nós temos um motor 1,3 litros turbo de injeção direta 4 cilindros com corrente de comando. Como a gente já sabe, esse motor aqui a Renault desenvolveu em parceria com a Mercedes-Benz. Mercedes-Benz também usa essa engenharia de motores nos carros compactos deles, mas eles não são exatamente iguais. Tanto é que aqui ele é um motor flex e ele está associado a uma transmissão CVT, né, continuamente variável. Números desse motor. Potência máxima aqui de 170 cavalos, muito bom o número. Torque máximo 27,5 kgfm, então são números bastante expressivos. Quando a gente vem aqui no Chevrolet Tracker, muda bastante coisa. Primeiro, a gente tem um motor 3 cilindros turbo de injeção indireta, associado a uma transmissão automática de 6 marchas. O detalhe é que aqui é aquela correia dentada banhada em óleo. Tem muita gente que não gosta, mas é uma solução que tem aí os seus motivos de engenharia para ser assim. Potência máxima aqui de 133 cavalos e torque máximo de 21,4 kgfm. Então a gente vê que o Duster está sobrando em matéria de potência e torque quando comparado a Tracker. E o carro da Honda? Outra receita completamente diferente. Motor 1,5 litro aspirado de 4 cilindros, pessoal. Esse motor está associado aí a uma transmissão também continuamente variável do tipo CVT e aqui nós também temos corrente de comando. Números aqui, 126 cavalos e torque máximo de 15,8 kgfm. Então, se a gente olhar as três soluções de motor, apesar dos três serem flex, a gente vê que o Duster vai sobrar em matéria de potência e torque, muito provavelmente em desempenho. E na hora da aventura urbana, só olhando aí na imagem, vocês já percebem que o Duster parece ser um carro um pouco mais alto. Mas vamos conferir os números. Pois bem, a altura mínima em relação ao solo, o Duster tem 23,7 centímetros. Ângulo de entrada, 30 graus lá na frente e ângulo de saída, 34,5 graus aqui atrás. A gente vê que são números muito bons. Quando a gente vem aqui no carro da Honda, olha como a coisa muda. A altura mínima em relação ao solo, 18,5 centímetros. Ângulo de entrada, 17,8 graus. E o ângulo de saída, 22 graus. Certamente, números menores que o Duster. E no Chevrolet Tracker, começando pela altura em relação ao solo de apenas 15,7 centímetros, a menor de todas. Ângulo de entrada desse carro 17 graus, ângulo de saída 28 graus. Então a gente viu que o Duster deu de lavada nos concorrentes, mas por esses números a gente pode esperar talvez uma menor performance no nosso teste de lombada aqui do carro da Chevrolet.
E para quem precisa viajar ou transportar coisas que não vão caber dentro do carro, como é que faz? No Duster você tem aqui as barras de teto. Você pode ver que elas são bem consistentes, inclusive tem essa região aqui para você eventualmente fazer algum tipo de amarração, que a corda já vai ficar presa, né? Então, claro, em algumas situações você vai precisar comprar aquelas barras transversais para montar aqueles bagageiros ou até mesmo transportar as bicicletas aí na parte superior. Outro carro aqui do comparativo que tem essa solução é a Chevrolet Tracker. Ela também tem as barras aqui no teto, né? Cabe destacar, vocês já estão vendo aí que o Chevrolet Tracker tem aí um teto panorâmico, inclusive, né? Mas não tem aquele ponto de amarração que a gente vê no Duster. Então, em matéria de barra, o Duster ganha da Tracker. E quando a gente vem para o HRV? Bom, aí o HRV não tem as barras no teto. Então, nesse ponto, em matéria de transportar cargas na parte de fora, o Duster vai levar vantagem. Falando aí das construções de suspensão, freios e até mesmo a escolha de rodas e pneus. No caso de suspensões, os carros aqui usam o mesmo tipo de construção, com McPherson totalmente independente na dianteira e eixo de torção semi-independente na traseira. Então não tem muita diferença. Então vamos para a escolha de rodas e pneus. Aqui no Duster você tem uma roda em liga leve em 2 tons, aro 17 polegadas, calçadas aí com pneu 215 de largura, perfil 60. Quando a gente vai para o carro da Honda, olha aí a coincidência, roda em liga leve, aqui é 1 tom só de roda, 1 tom cinza, mas novamente a mesma medida de pneu, 215 de largura, perfil 60, aro 17. Então aqui não tem muita diferença de um carro para o outro. E no Chevrolet Tracker, como é que fica? Mais uma vez, roda aro 17, só que aqui liga leve diamantada em 2 tons. Pneu 215 também, então é a mesma largura para os 3 pneus, porém o perfil aqui é 55. Então com o perfil um pouco mais baixo, você vai ganhar estabilidade, mas na hora do buraco isso pode ser um prejudicador, né? Quer dizer, o pneu mais baixo sofre mais, podendo cortar na hora do buraco. Então a gente vê que a solução para a aventura urbana, a do Duster e do HRV é melhor. Já a estabilidade, a da Tracker vai ser mais interessante. E os freios? O único aqui do comparativo com freio a disco nas 4 rodas é o modelo da Honda, o HRV. Como eu já expliquei várias vezes, não é que o freio a disco freia mais do que o freio a tambor que está no Duster e na Tracker. É que ele freia melhor. Então imagine, você carregou o carro, bem carregado, né? 5 pessoas, porta-mala cheio, você está descendo uma serra, está usando bastante o freio para parar o carro. O freio a disco dissipa mais calor, então ele te dá frenagens mais seguras por mais tempo. Já o freio a tambor tem a tendência de ter um superaquecimento mais rápido. A única vantagem do freio a tambor é que na hora da manutenção ele é mais barato, mas para a matéria de segurança o freio a disco é melhor e a melhor solução está no HRV. Funções das chaves. Aqui no Duster a gente tem uma chave que parece com um cartão. Ela é presencial, não existem sensores aqui na maçaneta. Mas olha, o carro está aberto, só de eu me afastar, presta atenção aqui com o barulhinho, ó. Vou me afastar, tá vendo? Já deu o sinal ali e o carro já trancou, não precisei apertar botão nenhum. E se eu me aproximar do carro também com a chave, ele faz aqui o destrancamento automático da porta, bastante prático. Você também pode usar a chave, né, para trancar o carro ou destrancar. Muita gente quer saber, dá para abrir os vidros? Pessoal, esse carro aqui, mesmo tendo simples toque para abertura dos vidros na parte interna, não dá para abrir os vidros pela chave de telecomando. Porém, se você saiu do carro e deixou aí os 4 vidros abertos ou alguns vidros abertos, para você fechar é só dar 2 toques aqui para fechar, que aí ele faz o fechamento automático dos vidros. Outra função presente aqui na chave é esse aqui. Você tem a possibilidade de ligar o farol. Isso é muito útil. Quando o carro está à noite, em algum lugar muito escuro, você quer iluminar a região em volta do carro antes mesmo de chegar no veículo. No Honda HRV a chave tem aquele formato tradicional, só que aqui você tem um sensor na maçaneta. Então com a chave, ó, o carro está trancado, o espelho está rebatido. Coloquei aqui a mão, o que ele faz? Destranca o carro e já estende o espelho. Se eu quiser fazer o trancamento pela chave, só colocar a mão aqui no sensor, que ele tranca a porta e rebate o espelho automaticamente.
Pela chave você também consegue destrancar o carro com comando à distância, mas olha só, se você destrancar a porta, apertar o botão e segurar, aí ele faz a abertura dos vidros. Soltou o botão, ele para. Então você tem que apertar e segurar até o final para que ele abra completamente os vidros. E o fechamento dos vidros, mesmo procedimento. Aperta para trancar, aperta e segura, e aí enquanto você apertar o botão, ele faz o fechamento aí dos vidros. Tracker também uma chave bastante tradicional. E aí você tem um botãozinho aqui na porta, onde você consegue trancar e destrancar o carro. Olha, nesse momento o carro está destrancado. Apertou o botãozinho, ele tranca a porta. Apertou novamente o botão, ele faz o destrancamento. E o comando de vidros? Você pode trancar e destrancar o carro à distância, mas se você apertar para destrancar e segurar, o que ele vai fazer? A abertura aqui dos vidros. Mesmo você soltando o botão, ele abre os vidros até embaixo. E na hora de trancar o carro, ele também tem aí o procedimento de fazer o fechamento dos vidros, mesmo que você não aperte o botão até o final. Nos controles das chaves, a melhor solução está aqui no carro da Honda. Em segundo lugar, o da Chevrolet. Em terceiro lugar, o do Duster. Os 3 modelos do comparativo contam com 4 sensores de estacionamento e mais câmera de ré. Só que isso a gente tem que mostrar na prática a função das câmeras. O que muda então? A gente tem iluminação. No caso do Duster, você vai ter LED somente na função de lanterna, porque luz de freio, luz de pisca e luz de ré é totalmente incandescente. Quando a gente vem no carro da Chevrolet, aí você tem aqui iluminação de lanterna em LED e também da luz de freio em LED. Já a luz de pisca e luz de ré é do tipo incandescente. E no carro da Honda, você tem aqui iluminação de lanterna em LED. O detalhe, a diferença é que ele tem o LED que corta o carro de fora a fora. Isso aqui é muito melhor para visibilidade, né? Você também tem luz de freio em LED, já luz de pisca e luz de ré do tipo incandescente. Então o que a gente consegue ver é que o Duster tem a pior solução dos 3, né? A melhor, ainda que as tecnologias sejam iguais às da Tracker, o conceito de iluminação do carro da Honda acaba sendo um pouco superior. Tamanho do porta-malas é um detalhe bastante importante para muitas famílias. E aqui, no caso, o Duster oferece 475 litros, o que é um espaço muito bom. Olhando o porta-malas, a gente também tem iluminação aqui do tipo incandescente e ganchinhos aí na lateral para a gente conseguir guardar aí aquelas sacolinhas sem elas ficarem rolando. Mas a gente não vê compartimentos adicionais e nem piso variável aqui no carro da Renault. No carro da Chevrolet, a marca informa 393 litros de capacidade. Quando a gente olha aqui dentro do porta-malas, você tem aqui, por exemplo, iluminação desse lado, ganchinho, e do outro lado também ganchinho para evitar que coisas fiquem rolando. Só que os 393 litros é quando o piso do porta-malas está nessa posição aqui. Então você tem a possibilidade de ter um porta-malas com piso variável. Para que serve isso na prática? Imagine que você precisa transportar algumas coisas que são um pouco mais sujas, molhadas e que não devem ser colocadas sobre o carpete do porta-malas. Você pode dividir o compartimento em 2 espaços, as coisas sujas vão embaixo e coisas mais suaves e sensíveis vão em cima. Carro da Honda, o menor porta-malas de todos, apenas 354 litros de capacidade. O que a gente vê de diferente é a iluminação do porta-malas, que é dos 2 lados e em LED. Porém, ganchinho para você prender sacolinhas só tem de um único lado. Aqui a Honda poderia ter caprichado um pouco mais nesse sentido. E aqui também nós não temos piso variável no porta-malas. Bancos rebatidos. Nenhuma das 3 fabricantes informou a capacidade máxima em volume que é possível colocar dentro dos veículos. O que a gente pode observar? No caso do Duster, você vê que forma um degrau bem grande, né, entre o piso do porta-malas e o rebatimento ali dos bancos, que também ficam inclinados. E o detalhe, se você não levantar o encosto de cabeça, aquela inclinação fica ainda maior. Não é uma solução assim de engenharia muito legal. Outro detalhe que eu percebi aqui, quando você olha aqui em cima, você tem uma tomada 12 volts, só que ela não é para o porta-malas, porque quando você está usando o tampão, essa tomada não tem comunicação com a parte interna, então serve mais para quem está sentado ali no banco traseiro. Quando a gente vem no carro aqui da Chevrolet, você até entende por que ele tem o porta-malas variável, né? Se o porta-malas estiver na posição de baixo, aí vai formar um degrau em relação aos bancos rebatidos. Mas se o porta-malas estiver na posição de cima,
aí você tem aí um assoalho mais plano, não é totalmente plano, mas você consegue ver que faz uma continuidade, então fica fácil deslocar aí os objetos mais pesados daqui lá para a parte da frente. E quando você vem no carro da Honda, aí nesse caso a melhor solução está no carro da Honda. Olha como a Honda pensou bem a solução. Então os bancos rebatem, você já tem ali uma rampinha, a parte dos bancos fica praticamente reta e o processo de rebatimento dos bancos do carro da Honda é o mais simples e fácil, ele até abaixa o assento. Então, em matéria de banco rebatido, a melhor solução é o carro da Honda, em segundo lugar o carro da Chevrolet e, na minha opinião, a pior solução é a do carro da Renault. E a solução dos steps, como é que funciona? Vamos começar aqui no carro da Honda, porque o step ele é acessado pela parte interna do porta-malas, levantando, você consegue ver aí que é aquele step do tipo fininho. No carro da Chevrolet, também temos o step fino, que quando você levanta aqui o piso do porta-malas, você tem aí acesso ao step. E no carro da Renault, porque se você chegar aqui e tentar levantar o piso do porta-malas, olha só, você até levanta, né? Você não vê o step. Por quê? Porque o step está colocado na parte inferior do carro, ele é acessado aí pela parte externa e também é step fininho. Como eu já disse várias vezes nos meus vídeos, eu não gosto desse tipo de step, porque ele altera a dirigibilidade do carro quando você aplica o step. Pode ser muito bonitinho para quem mora na cidade, que vai andar em velocidade baixa, vai usar o step só para chegar no borracheiro. Mas e quem viaja bastante? Está numa viagem longa, aquelas viagens de 600, 700 quilômetros. E bem no meio da viagem corta o pneu. Aí você tem que andar o resto da viagem com essa porcaria de step? É por isso que eu não gosto. Agora, em matéria de solução, qual vocês preferem? O step dentro do porta-malas ou o step do lado de fora? Deixa um comentário aí no vídeo. Posição do motorista aqui no Duster, começando pelo acabamento de porta. Então, praticamente tudo aqui é plástico duro. Aí você tem esta porção, que é um tecido acolchoado, e aqui, que é o couro sintético, também acolchoado. Simples toque para abertura e fechamento nos 4 vidros. E também bastante espaço para guardar coisas. Quando você vem aqui para dentro, painel também plástico duro na parte superior e inferior. Aqui o controle dos espelhos, a função para ligar e desligar o ponto cego. E aqui nós temos um pequeno porta-objetos. Aqui na parte de baixo, você também encontra aqui o ajuste de altura do facho do farol. Isso daqui não é um porta-objetos, é acesso aí à parte de elétrica do carro, onde você tem relés e fusíveis. E os ajustes? Banco do motorista. Você tem aqui o ajuste de altura do banco, todos os ajustes manuais, mas o cinto de segurança é fixo, não tem regulagem. Volante, você pode fazer aqui ajuste de profundidade e também ajuste de altura no Duster. Chevrolet Tracker, começando pelo acabamento de porta. Então, plástico duro em grande parte. Aqui você tem um material que não é um couro, né? Ele parece um tipo de um plástico, mas melhor acabamento e também suave ao toque. Simples toque para abertura e fechamento nos 4 vidros, além do controle aqui dos espelhos. Aqui na parte de baixo, espaço para você guardar várias coisas. Acompanhando aqui para dentro, aquele mesmo material da porta, você vê aqui em parte de acabamento do painel, não só aqui desse lado, mas indo até lá a outra parte. Aí você tem o plástico duro na parte de cima e o plástico duro na parte de baixo. Você pode ver que você não tem controles aqui do lado, né? Os controles do Chevrolet Tracker estão todos aqui nas hastes. Falando dos ajustes, banco do motorista. Você tem aqui ajuste de altura manual, os demais ajustes manuais, só que o cinto de segurança permite ajuste de altura. E o volante, você também tem aqui ajuste de profundidade e altura. Aqui já vai uma observação. Se a gente comparar a posição que eu sento no Chevrolet Tracker em relação ao Duster, aqui é mais confortável. E no Honda HR-V, acabamento de porta, olha aqui, material emborrachado aqui na parte superior. Nessa porção toda aqui você tem o couro, aqui você também tem couro. Tem plástico duro? Tem nessa parte, mas você já vê um acabamento melhor no carro da Honda. Simples toque para abertura e fechamento em todas as posições, trancamento das portas, controle dos espelhos com a função de rebatimento. Espaço para guardar coisas é um pouco menor que nos outros 2 carros, mas está presente. Quando a gente acompanha a parte interna, você também tem couro aqui nessa parte, que acompanha toda a porção do couro até lá na outra ponta, e aí o plástico duro na parte superior. Um detalhe aqui é que esse carro tem um esquema de saída de ar diferente. Então você pode ter a saída de ar aqui,
ou essa saída de ar que sai aqui pelo lado, não vindo diretamente na mão ou na cara da pessoa. E aqui a saída fechada. Solução bem interessante. Ajuste de altura do facho do farol. Aqui o sistema Sensing, que a gente vai explicar para vocês, sensor de estacionamento, programa de estabilidade e mais um porta-objetos. Os ajustes, também manual, você tem aqui o ajuste de altura do banco, os demais ajustes manuais, cinto de segurança também com ajuste de altura e o volante, que você tem aqui, profundidade e ajuste de altura. O que eu posso dizer? Em relação aos três carros, a posição mais ergonômica está no Honda HR-V e o acabamento também, o melhor é do HR-V. Em segundo lugar, Tracker e o pior de todos é o Renault Duster. Banco traseiro. Nos três carros eu ajustei os bancos dianteiros de forma a eu sentar confortavelmente lá na frente, tanto no motorista quanto no passageiro. Aqui no Renault Duster nós temos o maior entre-eixos dos três, 2,67 m. Como é que é o espaço? Do meu joelho ao encosto do banco, eu tenho aqui aproximadamente 5 dedos fechados. Movimentação de pés. Posso dizer até que é uma movimentação de pés boa. Você também tem duas saídas, aqui USB-C para carregamento de dispositivos. Você tem esse porta-revista ou porta-tablet. E aqui no teto você tem alça de segurança. A luzinha de leitura não tem. O que você tem é essa luz que fica aqui no meio, que acaba servindo para você ver algumas coisas aqui atrás, mas não é leitura. E nas portas você tem espaço para guardar algumas coisas aí. Não é um espaço tão grande, mas dá para guardar carteira, óculos, smartphone, objetos pequenos. No Chevrolet Tracker o entre-eixos é de 2,61 m. Do meu joelho ao encosto do banco, ó, eu tenho quase que um palmo completamente aberto. Então você vê que você tem mais espaço aqui para joelho. Movimentação de pés é excelente aqui no Chevrolet Tracker, né? Dá quase para esticar completamente aqui as pernas. Você também tem duas tomadas de carregamento aqui, no caso USB do tipo A. Você também observa esse porta-objetos aqui, somente do lado do passageiro, falta do lado do motorista. Na porta você tem espaço para guardar algumas coisas. Quando você olha aqui para dentro, no teto, você tem alça de segurança, não tem luz de leitura, mas tem essa luz geral. Agora uma coisa que é legal no Chevrolet Tracker é a possibilidade de você abrir aqui o descansa-braço com mais dois porta-latas. Se eu tivesse que escolher entre Tracker e Duster para ir no banco traseiro, certamente eu escolheria a Tracker. E o Honda HR-V é o menor entre eixos dos três, 2,57 m. Mas olha, do meu joelho ao encosto do banco é o carro que eu tenho maior espaço. E a movimentação de pés aqui também é tão boa quanto a do Chevrolet Tracker. Como é que acontece esse milagre? Muito fácil, né? A Honda diminuiu o porta-malas do carro, por isso que ele tem um porta-malas menor, para privilegiar quem anda aqui no banco traseiro. E por falar em banco traseiro, olha quanta coisa legal. O único carro com saída de ar para o banco traseiro, também duas portas USB do tipo A aqui, e mais esse porta-objetos, que é muito inteligente, porque você pode colocar o seu smartphone assim e ligar o cabo aqui, tá vendo? Fica bastante prático, mas não é só isso. Tem aqui o porta-objeto dos dois lados, para você conseguir guardar coisas. Mas tá vendo aqui do ladinho, ó? Tá prestando bem atenção aqui? Olha que legal. É um bolsinho pequenininho para colocar smartphone. Só o carro da Honda tem. Tem mais coisas. Pode até não ter porta-objetos aí na porta do carro da Honda. Mas olha o porta-latas aonde fica. Que solução muito bem pensada, né? Você também tem aqui alça de segurança no teto. E nesse carro tem o ganchinho para você poder pendurar um cabide. Não tem luz de leitura, mesma solução, é a luz aqui no meio, só que aqui é LED. E aqui no meio, pessoal, se você quiser, também tem o descansa-braço com dois porta-latas. Então a ordem fica assim: melhor banco traseiro é o Honda HR-V, em segundo melhor o Tracker, e o pior de todos acaba sendo o do Renault Duster. Central multimídia do Renault Duster. É uma tela totalmente touchscreen, sem botões físicos. Se você quiser controles físicos, você tem esse comando satélite atrás do volante para o motorista poder interagir com a tela da central multimídia. Mas aqui na tela é tudo touchscreen. Dessa forma, a central está desligada. Aí você aperta esse botão aqui para ligar. Essa é a tela home da central multimídia. Se por qualquer motivo você quiser desligar a tela, você tem essa opção aqui para ele deixar uma informação mais limpa. Botão de volume, tecla home. Aqui você tem as configurações, algumas coisas do veículo.
poucas coisas como trancar portas, as teclas hand-free, trancar ao sair, tá vendo? São poucas funções que você tem aqui na tela da central multimídia. Voltando para cá, você tem a função do rádio, função de mídia, telefone quando conectado por Bluetooth e o Smartphone Integration, onde você tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E aí vai parando por aí as funções, você não tem mais outros recursos ou utilidades aqui na tela da central multimídia, mostrando que é uma central multimídia bastante básica. Você também tem esses controles aqui onde função para desligar o start-stop, modo econômico de condução, trancamento das portas, sensor de estacionamento e para acionar aí o sistema de câmeras 360 graus, que na verdade você tem que escolher a câmera que você quer, tá vendo? Ele não tem aquela imagem em 360 graus, você só consegue escolher aí uma das 4 câmeras. Ar-condicionado digital e automático de simples zona, com alguns botões de atalho físico aqui, os controles temperatura, função automática, velocidade e aqui você consegue fazer o direcionamento. Apertou o automático, controla tudo sozinho. Aí você tem carregador de celular por indução, isso aqui é uma saída de ar, que se o ar-condicionado estiver ligado, ele joga ar frio sobre o celular para manter ele ventilado, o que é muito bom. Porta USB do tipo A para integração com a central e essa aqui somente dedicada para carregamento do tipo C. E por fim, uma tomada de 12 volts. No Chevrolet Tracker, tela da central multimídia tem alguns botões físicos, como o botão de home, aqui para avançar e retroceder faixa nos 2 botões, função do telefone, além do botão de volume, você também tem esse botão aqui para silenciar a central. De resto, ela é uma tela totalmente touchscreen, só que tem várias funções integradas ao carro, né? Quando você vem aqui em Home, por exemplo, se você clicar em configurações, você tem muitas coisas que você consegue configurar. Veículo, olha quantas funções você tem aqui, tá vendo? Até mesmo sistemas de assistência à condução você configura pela tela da central. Aí você tem integração Android Auto e Apple CarPlay com e sem fio, e aqui você tem mais configurações da própria central multimídia. Tem as funções de áudio, onde você consegue escolher aqui do lado qual função que você está utilizando. Funções do telefone quando conectado. E olha só, as informações do sistema de ar-condicionado também estão disponíveis pela tela da central multimídia. Você pode controlar o sistema diretamente pela tela. Coisa importante é que essa central multimídia tem internet embarcada, né? O carro tem internet embarcada que você consegue distribuir por Wi-Fi para dentro do veículo e outras pessoas utilizarem aí o Wi-Fi do veículo. Você também tem aqui o ar-condicionado digital e automático de simples zona, onde você tem aqui os controles físicos que são replicados na tela da central, mais alguns botões trancamento, luz de pisca, programa de estabilidade, sensor de estacionamento. E esse daqui é aquela função para você procurar o estacionamento, né? E ele manobra o carro para você, tanto em vaga de shopping quanto em vaga de rua. Você só tem que acelerar e frear e mudar o câmbio, o resto o carro faz sozinho. Aí você também tem o carregador de celular por indução, uma porta USB do tipo A lá para integração com a central e carregamento dispositivo, e também aqui do lado uma tomada de 12 volts. Então se a gente for olhar aqui as soluções que você tem no carro da Chevrolet, certamente superior ao Renault Duster. E aqui no Honda HR-V, começando pela tela da central multimídia, aqui você tem alguns botões físicos, que é muito bom. Você tem a tecla Home, botão voltar, aqui para você poder, por exemplo, escurecer a tela ou desligar a tela completamente. Então quando você está dirigindo é muito fácil usar os botões físicos, né? Tem aqui o botão de volume e também o botão para emudecer. Pois bem, a tela da central é totalmente touchscreen, a gente vê que não é uma central tão avançada, né? Então você tem aqui os menus rápidos de rádio, função do USB, também o Bluetooth, conectividade com o smartphone, que pode ser Android Auto e Apple CarPlay com e sem fio, e você também tem aqui alguns ajustes adicionais da tela da central multimídia. Então você tem ali algumas informações de lista de dispositivos conectados, por exemplo. Aqui, algumas funções do carro, como a câmera de ré, algumas funções da câmera você vai configurar aqui pela tela da central multimídia. E o Lane Watch, aquela imagem que aparece aqui na tela da central, também é feito pela central.
mas você vê que não tem tantas funções assim. Então se a gente for fazer uma comparação de central multimídia, Tracker fica em primeiro lugar, essa fica em segundo lugar e a do Duster fica em terceiro. Aí quando a gente vem para os outros comandos, ar-condicionado, digital e automático de simples zona, todos os botões físicos aqui para você fazer direcionamento, recirculação, ligar e desligar o sistema de ar-condicionado, modo automático, temperatura, é tudo em botão físico. Olhando para o console, aí a gente vê uma coisa bem organizada. Para começar, essa prateleira aqui, que é muito útil se você quiser colocar, por exemplo, o seu smartphone. Mas também o carro vai ter aqui o carregador de celular por indução, que pode ser desligado, tá vendo? Se você apertar esse botão aqui, você desliga e usa ele como um porta-objetos. Tem também aqui uma tomada de 12 volts e além dessa tomada, você também tem uma porta USB do tipo A para integrar com a central e uma outra dedicada para carregamento. Então se a gente for falar em matéria de console, a gente vê um console muito mais organizado aqui no carro da Honda. Então o carro da Honda seria em primeiro lugar em matéria de console, o da Chevrolet em segundo, o Duster em terceiro. Central multimídia, como eu já expliquei, Tracker primeiro, HRV em segundo e o Duster em terceiro. Hora da gente falar aqui de consumo. Pessoal, nós vamos fazer o teste usando os 3 carros com gasolina. Eles serão conduzidos da mesma forma, juntos com o ar-condicionado ligado. Mas antes, deixa eu falar aqui para vocês o número do Inmetro. Pois bem, no Duster, 10,8 km por litro com gasolina na cidade e 11,5 km por litro na estrada. O tanque desse carro tem 46 litros. Aí, Chevrolet Tracker, 10,4 km por litro com gasolina na cidade e 13,2 km por litro na estrada. O tanque tem 44 litros. E o Honda HR-V, pelo Inmetro, é o mais econômico, 12,7 km por litro na cidade e 13,9 km por litro na estrada. E o tanque de combustível tem 50 litros. Por esses números aqui, deve dar o Honda HR-V, mas vamos testar para ver a prática disso. Hora de dirigir aqui o Duster. Vamos dar partida aqui no carro, chave presencial, partida por botão. Antes da gente dirigir, falar um pouco de painel. Lado esquerdo, conta-giros tradicional, com ponteiro. Lado direito, temos ali o velocímetro. Aí nós temos botões aqui do lado esquerdo, direito do volante, onde você consegue ver as funções, né? Então você tem uma tela ali que não chega a ser digital, né? É uma monocromática com as informações ali de odômetro. Se tiver algum erro é aqui que aparece. Temperatura, velocidade digital, velocidade média, distância percorrida, autonomia do carro, consumo instantâneo, consumo médio. Só um detalhe, o computador de bordo não tem a função A e B. Isso daí é uma coisa que dificulta um pouco, porque a maioria dos carros tem. Eu mesmo acho que esse painel poderia ser um pouco mais caprichado. Agora vamos lá para o nosso teste de tachão, ver como é que o Duster se comporta nesse item. Provavelmente ele deve ir bem, mas vamos ver na prática. Alinhar com os tachões. Olha, suspensão se mostrou consistente, não indicou nenhuma fragilidade e eu esperava até menos de conforto, foi relativamente confortável. O isolamento acústico é que deixou um pouquinho a desejar, se percebe muito barulho de acabamento aqui dentro. Poderia ser um pouco melhor. Lombada 30 por hora. Vamos ver se o Duster vai bem. Primeira passou fácil. Nenhuma dificuldade, não bateu, não raspou, não indicou fragilidade de sistema, nada. Segunda a gente sabe que é um pouquinho mais difícil. Vamos ver aqui, acertar os 30 por hora. Vamos lá, segunda lombada. Também foi fácil. Sem bater, sem raspar, sem indicar fragilidade. Por enquanto tá tirando de letra. Piso desnivelado e terceira lombada 30 por hora. Vamos lá. Isolamento acústico deixa a desejar. Terceira lombada 30 passou numa boa também, encarou super fácil. E agora quarta e última lombada 30 por hora. Vamos ver? Duster, como a gente já sabia do passado, né? Plenamente aprovado aí na questão da aventura urbana, lombada, valeta e buraco. Só isolamento acústico poderia ser melhor. Manobra de fim de rua. Para isso, vou até usar a câmera 360 graus aqui para a gente poder alinhar o carro com a guia.
Então aqui você escolhe a câmera que você quer. Uma pena que a Renault não coloca aí a imagem 360, né? Tem 4 câmeras, o mais difícil já fizeram, mas na hora de colocar a imagem das 4 câmeras juntas, esqueceram, né? Olha que falha aí da engenharia da Renault, né? Bom, pois bem, estamos ali, ó, com o pneu no limite da guia, dá pra ver direitinho ali, ó lá, tá vendo? É assim que a gente faz o alinhamento aqui do carro na rua. Bom, já tá alinhado, então vamos lá pra nossa manobra. Bora lá, parar aqui no nosso ponto de referência, direção não é muito leve, tá? Uma volta e meia, inclusive, ó, start stop acionou, e aí a direção ficou bem dura aqui. Na hora que eu tirar o pé do freio, cancela aí o start stop, volta a ter a direção mais leve. Nesse ponto aqui eu tenho os 90 graus, vamos passar para a câmera da frente. Temos aí as referências ali de aproximação. Vamos até encostar o pneu na guia, ó. O pneu está encostado na guia agora. Dá até para usar aqui a câmera lateral, tanto de um lado quanto do outro aqui, para a gente ver. E agora vamos executar aqui a nossa manobra em ré, né? Vamos ver aí como é que o Duster se comporta. Vamos lá, usando aqui a linha de guia dinâmica. O motoqueiro parou ali atrás, vamos ver se ele não vai atrapalhar aí a nossa manobra. Vamos aí concluir aqui a manobra e olha só, o carro saiu aqui alinhado com a rua, né? Não ocupou muito espaço. Eu gostei das câmeras 360 graus. O único problema aqui mesmo é o fato de elas não entrarem juntas. Você tem que ficar escolhendo aí. E a parte do espaço eu até que achei bom pro tamanho do carro. Aceleração de 0 a 100. Para isso, vamos desligar aqui o ar-condicionado para não roubar potência. Esse carro não tem um modo esporte. Então vamos colocar aqui o câmbio na posição normal. Freio, acelerador, saindo. É uma saída nervosinha, né? Simula a marcha. Aí faz a simulação de marcha. Conseguimos aqui 9,75. Gostei do número. Cabe destacar aqui que o Duster tem alguns equipamentos para assistência à condução. No caso, a gente pode falar aqui a respeito do indicador de ponto cego, né? Então, toda vez que tem um carro na região do ponto cego, o que acaba acontecendo? Ele acende um LEDzinho ali no espelho, no lado esquerdo ou no direito, tá vendo? Apareceu um veículo, o LEDzinho fica amarelo para indicar aí a presença de um veículo. Outra coisa que o carro também tem é o controle de cruzeiro. No caso aqui ele vai ter a opção do limitador de velocidade e tem também aqui o regulador de velocidade, mas é o controle de cruzeiro convencional, não é aquele que acelera e freia em relação ao carro da frente. Ele só mantém a velocidade, ou então quando você usa o limitador, ele acelera até a velocidade. E a nossa retomada de velocidade na subida, ar ligado, e já vamos testar também a suspensão. Então vamos primeiro aqui estabilizar a velocidade em 60 por hora. Estabilizado 60. E agora vamos acelerar tudo. Vamos embora. Pisando. O câmbio mesmo sendo CVT tem uma resposta boa. Piso desnivelado, a suspensão até que absorve bem. 120. Eu gostei. E vocês? Hora de dirigir aqui o Chevrolet Tracker. Mas antes, partir daqui para o botão chave presencial, vamos dar uma olhada nesse painel. Segue uma receita tradicional. Contagiros à esquerda, velocímetro à direita e uma tela gráfica no centro, onde você tem o computador de bordo, inclusive tela colorida. Aqui você tem velocímetro, computador de bordo A, computador de bordo B, autonomia do carro, consumo instantâneo, velocidade média. Apertou o botão menu aqui da haste, você tem outras informações. Então aqui você começa tendo ajuste de intensidade de luz, tempo de vida útil do óleo, pressão dos pneus, distância em relação ao carro da frente, temperatura do líquido de arrefecimento e a bússola. Apertou mais uma vez o menu, você vai para o menu Eco. Nesse menu você consegue ter aqui, por exemplo, as médias dos últimos 50, 100 e 500 quilômetros, né? Você também tem um gráfico de consumo e, por fim, aqui um índice de consumo em tempo real. Então, se a gente comparar este computador de bordo aqui com o computador de bordo do Duster, certamente aqui é muito mais completo.
Vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada. Vamos ver como é que o Chevrolet Tracker se comporta. Primeiro tachão para ver isolamento acústico e conforto. Bom, o carro se mostra confortável, a suspensão não indicou fragilidade e o isolamento acústico, se comparar com o Renault Duster, é superior. Aqui o pneu tem um perfil um pouco mais baixo, poderia indicar um carro mais arisco, mas não, a suspensão nesse ponto não teve nenhum problema. Agora vamos ver lombada, 30 por hora, como é que a Chevrolet Tracker se comporta aqui. O histórico desse carro não é dos melhores, vamos lá. Primeira lombada, passou bem, não bateu e não raspou. Vamos ver a segunda lombada a 30 por hora, como é que a Tracker se comporta. Acertar aqui a velocidade, certinha 30 por hora, vamos lá. Ó, não bateu e também não raspou aqui. Tá indo bem, Tracker. Vamos ver agora o piso desnivelado. Como é que o carro se comporta em matéria de isolamento acústico e conforto. 30 por hora. Bom isolamento acústico. Terceira lombada 30. Não bateu e não raspou, para minha surpresa. Agora, quarta e última lombada. Vamos lá. Também não bateu e não raspou. Curioso, porque no passado a gente já teve problema com o Tracker nesse tipo de teste. De toda forma aqui, ela foi muito bem. Manobra de fim de rua aqui com o Chevrolet Tracker. Vamos até aqui o nosso ponto de referência. Virando todo o volante, uma volta e meia, volante bem leve, direção com assistência elétrica, isso ajuda bastante. Até encostar o pneu na guia, aqui ele já virou 90 graus. Ó, sensor de estacionamento dianteiro, acionando. Aqui, pessoal, a gente tem a câmera de ré, mas é só a câmera de ré. A parte legal é que tem linha de guia dinâmica, né? Se você quiser, você pode até mesmo desligar a linha de guia dinâmica. Vamos concluir aqui a manobra. E olha só, tá um pouquinho do centro para a esquerda. Se a gente comparar com o Duster fez a manobra com um pouquinho menos de espaço, né? E aqui só tem a câmera de ré. Lá no Duster são 4 câmeras, né? Aceleração de 0 a 100 aqui com o Chevrolet Tracker. Desligando aqui o ar-condicionado, não tem modo esporte. Largadinha estolada lá, pisando no freio, acelerador saindo. A saída não é tão brava, mas que embala vai melhor. E a gente conseguiu aqui uma aceleração de 0 a 100 em 9,80. Agora com o Chevrolet Tracker, vamos aproveitar aqui para demonstrar o sistema que usa a câmera para mostrar a distância em relação ao veículo da frente. A gente está vendo ali, ó, tem um caminhão. Está mostrando ali a distância de 2,1 segundos. Ó. Se eu freio o carro, ele vai aumentando a distância. Ele faz isso sem precisar utilizar radar. E já que estamos aqui, temos aqui também o alerta de colisão frontal. Tá vendo? Eu vou colocar ele na condição mais sensível. Vamos acelerar contra o caminhão. Vamos lá. Acelerando. Chegando rápido aqui na traseira do caminhão. Olha lá. Olha o sistema avisando, sonoro e fazendo o pré-condicionamento dos freios. Lembrando, né? O sistema tem o objetivo aqui de evitar ou mitigar a colisão. Importante destacar que o Chevrolet Tracker também tem a indicação do ponto cego, assim como o Renault Duster, né? Então toda vez que existe alguém na região do ponto cego, o que o veículo faz? Ele acende um LED ali na parte interna do retrovisor, indicando a presença desse veículo. Olha só, tem um caminhão aqui, ó, que se eu der seta, ele inclusive pisca o LED em amarelo para mostrar a presença do veículo e você não fazer a conversão. Então, como você está vendo, é um dispositivo importante de segurança que pode ajudar a prevenir acidentes. Vou fazer agora retomada 60-120 com o piso um pouco desnivelado. Vamos ver aí como é que o carro se comporta. Primeiro 60 por hora, estabilizando aqui, pisando tudo agora, vamos lá. 60, 70,
80, 90, 100, 110, 120. Eu gostei. Hora de dirigir aqui o Honda HR-V, mas antes, partida por botão com chave presencial e o painel aqui à frente do carro. Receita tradicional também, conta-giros lado esquerdo, velocímetro lado direito. Você interage com esse computador de bordo usando aqui os botões do volante lado esquerdo. Tem até aqui uma teclinha Home. Começando aí pelo computador de bordo, que você tem o A e o B de consumo médio. Depois, também o computador de bordo, só que aqui é velocidade média e tempo decorrido. Terceiro menu, áudio. Quarto menu, telefone. Quinto menu, orientação do smartphone, quando você tem aí um GPS conectado com a central multimídia. Indicador de cinto de segurança afivelado. Aqui as funções do Honda Sensing. Você pode ver até que tem aqui o sistema de saída de faixa e o alerta de colisão frontal. Aqui, esse menu de configurações são várias coisas. Olha só quantas coisas que você pode configurar através desse menu. Depois você tem também aqui esse que você personaliza as funções que você quer ou não exibir aqui no computador de bordo. Você tem essa opção também. E por fim, esse que você deixa sem nenhuma informação aqui no centro. Então o que a gente pode dizer é que temos aqui um computador de bordo que é bastante comparável ao do Chevrolet Tracker. Aqui tem algumas coisas a mais, lá tem outras coisas a mais. Eles são bem completos, mas quando compara com o Duster, os dois são bem melhores. Vamos lá, agora tachão e lombada com o Honda HR-V. Vamos ver como é que ele se comporta. Primeiro tachão. Olha, pessoal, a suspensão se mostrou consistente também, mas dos três carros, o que eu senti menos conforto foi esse aqui. Suspensão um pouquinho mais dura, não esperava isso. Isolamento acústico também não me surpreendeu, tá? Eu esperava mais aqui do carro isolamento acústico. Vamos lá, lombada 30 por hora, primeira lombada aqui. Passou sem bater, sem raspar, não teve muito problema. Senti um pouquinho de barulho, mas foi lá no acabamento, provavelmente do piso do porta-malas, que fez barulho lá atrás. Vamos ver agora aqui. Passou também na segunda, sem bater e sem raspar. Não tivemos problema. Vamos ver o piso desnivelado ali na frente. Agora é a terceira lombada 30 por hora. Vamos lá. Aqui o isolamento acústico já está bem melhor que os outros dois. Terceira lombada 30. Não bateu e não raspou, só senti uma tendência de fim de curso na suspensão dianteira. Agora, quarta e última lombada aqui 30 por hora. Também passou bem, não bateu e não raspou. A única coisa aqui é que você teve um pouquinho mais de barulho lá nos tachões, mas no geral o HR-V foi bem. Manobra de fim de rua aqui com o Honda HR-V. Vamos até aqui o nosso ponto de referência. Vamos virar aqui o volante. Quase uma volta e meia, um pouquinho mais que uma volta em um quarto. Direção leve. Até encostar o pneu na guia. Encostou o pneu na guia agora aqui. Virou um pouquinho mais que os 90 graus. Vamos desvirar aqui com segurança. Olha aí, a câmera de ré tem uma ótima resolução. Ela também tem linha de guia dinâmica aqui com uma boa resolução. Você também pode escolher se você quer uma grande angular, se você quer uma sem distorção e se você quer uma mais próxima do para-choque aqui para executar manobras, né? Boa solução de câmera de ré. Só não vai ganhar do Duster. Em matéria de câmera ganha, mas não ganha porque lá são 4 câmeras. Aqui você vê que, por ser uma câmera só, muito bom. Concluindo aqui a manobra, pessoal, dos 3 carros, esse foi o que ocupou mais espaço, né? Ele saiu do centro para a esquerda, mas dos 3 carros, esse é o que está mais para a esquerda. Não é muito mais, mas é um pouco mais. Então, a gente vê que ele precisa de um pouco mais de espaço. Tem uma boa câmera de ré, mas falta, por exemplo, um sensor de estacionamento dianteiro aqui. Aceleração de 0 a 100. Vamos fazer aqui com o Honda HR-V. Para isso,
Eu vou desligar aqui o sistema de ar-condicionado para não roubar nenhuma potência do motor e colocar o carro no modo esporte. Vamos fazer aqui a nossa largadinha estolada, acelerando e saindo. Vamos lá. Aqui nós temos um carro com motor aspirado, então a saída não é tão boa assim. Faz a simulação de marcha. E olha aí, conseguimos o 0 a 100 em 11,86. Como vocês podem ver, motor aspirado nesse ponto não entrega muito. O Honda HR-V tem o melhor sistema de assistência quando você está dirigindo na estrada, né? Então começa aqui pelo controle de cruzeiro adaptativo, né? Então você pode ligar aqui o controle de cruzeiro, programar a velocidade, ó. Eu vou programar aqui 120 por hora, que é o que essa rodovia permite. Então, ó, chegando aqui no 120, você pode escolher a distância que você quer em relação ao veículo da frente, mais perto ou mais longe. Ele já identificou o caminhão que vai aí à minha frente e já está mantendo uma velocidade mais baixa que o 120, né? Por causa da distância aí que eu escolhi. Além disso, tem o sistema de centralização de faixa, que quando você aperta aqui, ó, aparece aquele volantezinho verde lá em cima. E olha só, mesmo que eu force o carro para fora da faixa, o que ele faz? Tá vendo? Ele já traz o veículo para dentro da faixa. Então você tem o controle de cruzeiro adaptativo mais o centralizador de faixa. E ó, pessoal, isso aí não é tudo. Você também tem aqui o Lane Watch. Quando você dá seta pro lado direito, olha o que ele faz. Ele projeta imagens ali do ponto cego na tela da central multimídia. Desligou, ele para. Ah, eu quero dirigir com o Lane Watch ligado. Não tem problema, aperta o botãozinho aqui da haste, ele liga o Lane Watch, você pode dirigir o tempo que você quiser assim, de dia, de noite, de toda forma. E aí ele põe essas indicações para mostrar a distância segura aqui, no caso desses dois aqui, e a distância que não é segura aqui, no caso da barrinha vermelha. Então, como a gente pode ver, em matéria de assistência à condução, Honda HR-V dá show. Agora vamos lá para a nossa retomada 60-120, aí no piso desnivelado. Vamos ver aí como é que o carro se comporta nessa retomada de velocidade. Primeiro vamos reduzir aqui os 60 por hora, estabilizar aqui os 60 e depois vamos acelerar tudo aí. Ó, 60 pisando tudo agora, vamos lá. Vamos ver. 70, 80, 90, 100, 110, 120. Demora um pouquinho mais com o motor aspirado, né? Falta fôlego. E o resultado aqui, rodamos 40 km com os veículos, velocidade média 60 km por hora, o que mostra aí um circuito misto de estrada e cidade. O resultado foi o seguinte, Duster com gasolina, hein pessoal, 12,5 km por litro, foi o pior dos três. Em segundo lugar, Chevrolet Tracker com 13,1 km por litro, bastante próximo aqui do Duster. Mas o nosso grande campeão indiscutivelmente foi o Honda HR-V, que conseguiu 16,1 km por litro. Portanto, você está procurando economia, a melhor opção aqui é o HR-V. E antes da gente ir aí para os finalmente, pessoal, algumas considerações, como por exemplo o resultado de desempenho. Era esperado que o carro da Renault ganhasse de todo mundo, afinal de contas, mais potência e mais torque. Mas o que me surpreendeu foi a diferença pequena na aceleração de 0 a 100 do Chevrolet Tracker para o Renault Duster, porque aí tem uma diferença grande de torque e potência, ainda assim a diferença na aceleração foi muito pequena. E o carro da Honda, obviamente, com motor 1.5 aspirado, aí não faz milagre mesmo, né? Você viu que ele leva mais tempo aí para fazer a aceleração e a retomada. E antes da gente poder colocar qualquer conclusão final aqui, a gente tem que falar dos preços dos modelos. Pois bem, em maio de 2024, momento que esse comparativo foi gravado, os preços eram os seguintes. Renault Duster Iconic Plus, né, essa versão topo de linha, 157.990. Honda HR-V na versão XL, 162.300. E o Chevrolet Tracker Premier, preço de lista, né, preço público sugerido, 173.390.
Mas no começo desse vídeo eu falei que os carros estavam ali na faixa de 160 mil reais. Pessoal, se vocês procurarem na internet, inclusive no próprio site comprecar.com.br, você vai descobrir que na prática o Chevrolet Tracker na versão Premier é comercializado ali na casa dos 165 mil reais. Tem vários anúncios de carro 0 km nesse preço. Portanto, a gente tem que levar em consideração o preço real de venda. E aí, todos eles ficam muito próximos. E nas revisões, fizemos os levantamentos utilizando aí os primeiros 60 mil quilômetros ou 6 anos, aquilo que ocorrer primeiro, uma vez que esses carros têm revisões aí de 10 em 10 mil quilômetros ou de 1 em 1 ano, aquilo que ocorrer primeiro. Pois bem, vocês estão vendo aí na tela mais revisões do Honda HR-V, as 6 primeiras R$ 6.205. Quando a gente vai para o Renault Duster, as 6 primeiras revisões, um pouquinho mais em conta, R$ 5.551. Chegando no Chevrolet Tracker, o mais em conta de todos, por R$ 4.768. Então a gente vê que na questão de pós-venda, o carro mais vantajoso é o Chevrolet Tracker, em segundo lugar o Renault Duster e o mais caro de todos, o Honda HR-V. É muito importante a gente destacar um diferencial do Chevrolet Tracker em relação aos outros dois concorrentes, porque esse aqui é o único carro efetivamente conectado, né? Tem um sistema OnStar. Já fizemos várias vezes matérias aí no canal explicando isso para vocês, onde você tem um aplicativo que você consegue interagir com o carro de qualquer parte do mundo. Você consegue trancar o carro, destrancar o carro, fazer partida remota, entre outras coisas. E lembrando também, o carro tem internet embarcada, desde que você contrate o pacote, você tem uma linha da Claro aqui que você consegue distribuir internet para as pessoas que estão dentro do carro por Wi-Fi. E a vantagem disso é que a internet do carro é mais estável do que do smartphone. Por quê? Porque a antena dela está ali na parte de fora do carro. Então ela tem um ganho melhor quando comparado a uma internet que está num smartphone que tem uma antena menor. Então aqui é uma vantagem do Chevrolet Tracker por ele ser conectado e os outros dois veículos não serem. Para as nossas considerações finais aqui, lembrando, né, pessoal, a gente já fez aí um outro comparativo no canal, onde a gente pegou Chevrolet Tracker Premier versus Honda HR-V XL. Se você quer saber mais desses carros, não deixa de ver esse comparativo. O objetivo desse comparativo aqui foi colocar o Duster em relação aos outros dois modelos. Onde o Duster foi efetivamente melhor do que os concorrentes de forma incontestável. Desempenho, né? Ele tem um motor aqui que entrega mais, então mais potência, mais torque, é um carro para quem valoriza muito essa questão de desempenho. Outro ponto também, apesar de no teste de lombada os três carros serem muito parecidos, pelo que a gente conseguiu mostrar para vocês, eu posso afirmar sem medo de errar, que o Renault Duster, se você tiver que levar para uma condição de fora de estrada, pegar um caminho um pouco mais acidentado, tiver que abusar mais do carro nessa questão de obstáculos, ele certamente irá melhor que os outros dois, isso não há dúvida nenhuma. Tem melhor ângulo de entrada, ângulo de saída, altura em relação ao solo. Outro ponto onde ele também ganhou dos outros dois carros, sem questionamento, no tamanho do porta-malas com os bancos nas posições normais. Pois bem, apenas nesses 3 pontos aonde o Duster ganhou dos outros carros. Porque quando a gente olha o resultado geral, você vê que o Duster está um pouco cansado em matéria de proposta quando comparado com outros dois modelos que são até mais atuais. Uma das coisas que me chateou bastante, né? Aquela gambiarra no farol, né? Uma parte LED, uma parte halógeno, depois tudo aqui halógeno nos outros conjuntos. Dava para a Renault ter caprichado mais nisso. Também, computador de bordo, onde já se viu um carro com só um computador de bordo, não tem um trip A, não tem um trip B, daria para caprichar mais na central multimídia e essas coisas são soluções basicamente linhas de programação. Além disso, posição ao volante, você vê que o desenho está um pouco cansado nesse sentido, espaço no banco traseiro, apesar do maior entre-eixos, decepciona quando comparado a carros que têm entre-eixos menores do que ele. Então o Duster é um carro que precisa evoluir um pouco mais, né? Deu uma melhoradinha na última mexida,
mas certamente ainda não atingiu o seu potencial máximo. Então, se eu tivesse, Jorge, tá? Jorge Augusto, tivesse que escolher esses carros para colocar na minha garagem, a minha primeira opção seria a Chevrolet Tracker. Porque quando a gente olha o mix do conjunto, mais o fato dela ser conectada, e quando a gente também vê que o desempenho dela ficou próximo do Duster, não vou dizer que é igual, mas ele ficou próximo, eu escolheria em primeiro lugar aqui a Chevrolet Tracker. E em segundo lugar, a minha opção seria aqui o Honda HR-V. E ele só não é a minha primeira, porque esse motor aqui é muito xoxo. Não dá, né? O carro é muito legal, tem assistência à condução, tem um bom acabamento, um bom desenho de banco traseiro, ainda que o porta-mala seja pequeno. Mas é um motor muito xoxo e eu não gosto de carro assim. Tem gente que talvez até prefira isso por conta dele ter sido mais econômico. De toda forma, ele seria a minha segunda opção. E minha última opção seria aqui o Renault Duster pelos motivos que eu já dei. Renault precisa caprichar um pouco mais nesse carro. Mas e aí? Vocês concordam comigo, sim ou não? Deixa aí o comentário no canal que eu quero saber a opinião de vocês também. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.